Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero neste momento deixar o meu abraço a você que é ouvinte do canal Cleo Jampa. Hoje eu quero trazer a você, na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus do Reino Eterno de Cristo, falar um pouco sobre circuncisão. Né? Circuncisão é uma criança, toda criança recém-nascida, né? Teria que ser, dar um corte na fimose e simbolizava o batismo, né? Seria apresentada a Deus, né? Para que ela pudesse ter uma aliança, uma verdadeira aliança com Deus, né? Mas tudo isso tinha que ser feito com ordem, com decência, com acompanhamento bíblico para aquela criança, né? Pois não é correto batizar criança, entendeu? Também não faz nenhum mal, porque a criança ela não sabe nem o que está acontecendo. Naquele momento ela não sabe nem o que está acontecendo, né? Mas não é correto, né? Você batizar criança. Não há necessidade, porque a criança não tem pecado. Mas essa circuncisão que eu vou fazer aqui, eu vou falar aqui, que fala de circuncisão e apresentação a Deus de um recém-nascido, é do menino mais importante que o mundo já conheceu, que se tornou homem e que morreu na cruz para nos salvar e deixou um legado de uma obra, digamos assim, importantíssima, talvez não, a mais importante em relação à salvação, né? Que foi Jesus de Nazaré, né? Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus, né, irmãos? Pois bem, vamos ver. Está lá em Lucas, no capítulo de número 2, e o versículo do 21 até o versículo de número 35, né? Que diz o seguinte: a circuncisão de Jesus Cristo. Completado 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Então, a primeira coisa que nós já vemos aqui é uma coisa que nós já podemos atentar para ela. E tem muita gente que até diz, mas por que pregar isso é tão fácil, né? Uma passagem bíblica tão fácil, tão simples, né? Todo mundo já conhece e tal, mas você sabia que tem pessoas que não leem a Bíblia e tem outros que leem, mas pelo fato de estar cego pelo inimigo de nossas almas, que é o opositor de Deus, eles não conseguem entender, né? Então preste atenção. A primeira coisa aqui é o seguinte: é que para ser circuncidado teria que ser com 8 dias de nascido, né? Aí completado 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Ele chamava, como lhe chamou o anjo, antes de ser concebido. Então, Jesus, ele é circuncidado com 21 anos, né? Isso assinalam a íntima relação que o Filho de Deus teve com a velha aliança. Nasceu e cresceu sob a lei para resgatar os que estavam
sob a lei. Ou seja, a lei não tinha poder para a salvação, né? Porque nós sabemos que o próprio Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Naquela época do Antigo Testamento, quando sacrificava, o Senhor Jesus disse isso, que era melhor a obediência do que sacrificar animais, porque você sacrificava e quando você saía do sacrifício, já saía pecando, então não adiantava, não salvava, né? E essa lei, ela ainda estava perdurando, né? Ainda na época que Jesus chegou. E Jesus chega para quebrar este paradigma, né? Para fazer uma obra de conscientização em relação à salvação e para morrer pela humanidade, porque ninguém mais teria condição de salvar ninguém, só Jesus poderia salvar, só o sangue de Jesus poderia salvar. Então Jesus nasceu e completando os 8 dias, né, ele foi circuncidado e apresentado, né? Agora, o mais interessante é a pessoa, né, que apresentou, que apresentou a Jesus, né, irmãos? 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então, essa lei era uma lei ainda de Moisés, mas era a lei correta, né? Que aos 8 dias a criança devia ser apresentada, não batizada, apresentada e circuncidada. Hoje, nós continuamos apresentando as crianças, porque essa lei continua. Amém? Agora, a lei do sacrifício acabou. Não existe mais, não precisa mais cortar fimose, a não ser que a pessoa tiver algum problema em relação à saúde, aí tudo bem. Mas, para descontar pecados, né? Criança não tem pecado, né, irmãos? Mas, naquela época também não era para descontar pecado. Simbolizava o batismo e uma aliança da pessoa que era circuncidada com Deus, né? Aquela pessoa era uma pessoa que acreditava em Deus, era de uma descendência que acreditava em Deus, que ia morrendo uns, ia ficando outros, e os outros iam fazer da mesma coisa que os seus pais, que os seus avós, bisavós foram ensinando, né? De geração a geração, entendeu? Que era uma lei de Deus, né? A circuncisão era uma lei de Deus, né? Era uma ordenança de Deus. Então preste bem atenção, né? Para você entender. Conforme a lei, né? Do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, todo primogênito, nós já entendemos que está no masculino, né? Homem, né? Homem. Todo primogênito, homem, será consagrado ao Senhor. Amém? Por quê? Cortava fimose, né? Que é a circuncisão, apresentava-se a Deus, entendeu? E aquela pessoa ia crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus, e quando ela estivesse de maior, aí sim ela ia escolher qual a denominação que ela queria se batizar, ou se ela queria se batizar ou não, porque uma criança não sabe de nada, então ela está sendo levada ao batismo. Ela não está indo com suas próprias pernas, porque não tem como. Porque é uma criança inocente que não tem pensamento, né? Que não tem vontade própria, que não tem consciência, vive ainda na dispensação da inocência, né? Então, por isso a Bíblia diz, a Bíblia proíbe de batizar criança, né? Mas tem algumas denominações que batizam, né? E nós não estamos aqui para criticar a denominação de ninguém. O nosso dever aqui é pregar a palavra de Deus. Agora, cada qual haja da forma que achar melhor, né? Você tem o seu livre-arbítrio
para pensar como você quer, né? Mas se você ler essa passagem bíblica, você vai ver que quem batiza criança está deturpando a palavra de Deus. Infelizmente está. Vamos lá, continuando. Inclusive, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, no 24 diz: e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Entendeu? Então, a lei era o seguinte: trazia-se um par de rolas, que é um pássaro, né? Ou 2 pombinhos. O sacerdote matava aquele animal e pegava o sangue, aspergia, né? Que é o mesmo que barrufar, que é o mesmo que molhar alguma coisa e jogar, né? Assim na pessoa, e depois queimava a carne e o Senhor recebia como aroma suave as suas narinas, e aí estava feito, né? Aquilo que Deus ordenou, que era a vontade de Deus, que teria que ser cumprida com todo o primogênito. Amém? Isso aconteceu com Jesus Cristo. Nós estamos falando da circuncisão de Jesus Cristo. Né? Então vamos lá. 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, uma outra curiosidade que nós temos que ter, é que para você apresentar uma criança, para você fazer um casamento, você precisa estar consagrado a Deus. Não estou falando do casamento jurídico, não, né? Casamento jurídico são os juízes que fazem, né? São os juízes que fazem. Naquela época tinha juiz, por exemplo, Samuel, né? Lá no Antigo Testamento, na época de Davi ainda, tinha juiz. Samuel foi juiz, né? Profeta e sacerdote, entendeu? E com certeza deve ter feito muitos casamentos, né? Na época do Senhor Jesus também tinha juízes, claro, né? Que julgavam, né? E que casavam as pessoas, né? Entendeu? Agora, o casamento religioso é para que você recebam as bênçãos de Deus, né? Entendeu? Então, este homem chamado Simeão, né? Ele era um homem justo. Ele era um homem justo. Ele não era tipo aqueles sacerdotes lá do tempo de Jesus Cristo, Jesus Cristo já adulto fazendo a obra, que eram sacerdotes da mentira, não, de jeito nenhum. Simeão era um homem íntegro e justo, e Deus tinha feito uma promessa a ele, que ele apresentaria Jesus Cristo a ele. Amém? Pois bem. 26. Revelaram-se o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, Simeão recebeu uma revelação de Deus, né? Que ele não passaria pela morte, né? Antes dele ver o Cristo de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu em uma cruz para nos salvar. Amém? Morreu em uma cruz para nos salvar, né? Então, foi Simeão quem apresentou o Senhor Jesus Cristo, porque naquela época, provavelmente era o único que agia de forma correta. Existe sempre alguém que age de forma correta. Como agora, na nossa época que nós estamos vivendo, existem pessoas sérias, né? Sacerdotes sérios, e existem alguns que não são sérios, entendeu? Que não nos interessa, cada qual vive a sua vida, né? E cada um busque estudar a palavra de Deus, né? Para corrigir os seus erros, né? Continuando, 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava,
Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra. Por quê? Porque o Senhor disse que ele não passaria pela morte até que o Senhor Jesus Cristo viesse e ele o apresentasse, mas que após ele apresentar a criança, ele partiria deste mundo para a glória, claro, com certeza. Porque meus olhos já viram a tua salvação. Quem é a salvação? Quem é essa salvação que os olhos dele não viram? Jesus, é claro, né? Entendeu? Então, ele apresenta, levanta Jesus, né? Apresenta a Deus, entendeu? Jesus Cristo é circuncidado, entendeu? E aí já começa a perseguição, né? Começa a perseguição sobre Jesus Cristo. Todas as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus verdadeiramente são perseguidos de forma ferrenha, né? E se não entrar em oração, se não viver uma vida íntegra, certo? Pode cair, pode passar por provas muito fortes, tribulações, né? Tribulações, porque aquele que é escolhido de Deus fazer a sua obra não pode negar a Deus, né? Viu Jonas, né? Jonas, ele desobedeceu, foi para onde? No ventre do peixe. Então, todo cuidado. Quando Deus escolhe, você sabe se Deus lhe escolheu ou não, né? Você sabe disso, né? Continuando. Então, Simeão viu a salvação. Simeão viu Jesus Cristo, que sofreria muito, mas que se tornaria herdeiro de todas as coisas e o homem mais importante que o mundo já conheceu, nunca existiu outro igual, né? Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Todo-poderoso, né? Soberano, ou seja, único, só existe um Deus, que é Jesus Cristo, entendeu? São três pessoas, mas apenas um Deus. E só através dele nós temos condição de chegar à salvação. Amém? Então, eu estou trazendo esse estudo para a nossa escola dominical, né? A escola dominical tem pouca gente, começou agora, né? Estamos em tempo de pandemia, mas nós não podemos deixar de trazer um estudo bíblico, pelo menos para colocar na internet, para que as pessoas vejam, assistam, né? E a igreja, a Assembleia de Deus do Reino Eterno é uma igreja toda documentada legalmente, né, irmãos? Então, nós temos que fazer jus, né? Fazer jus àquilo que Deus colocou em nossas mãos. Fazer jus de forma correta, né? Trazendo a nossa escola dominical. Tem muitas pessoas que não fazem, porque vai duas, três pessoas, mas devia gravar, porque as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra do Senhor, né? Pois bem, vamos continuar. 9, né? 29, no caso 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. 31. A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém? Então, preste bem atenção. Ninguém conseguiu trazer salvação, né, ao povo de Israel. Alguns que morreram antes de Cristo se salvaram através da pregação dos. Então, né, os patriarcas e os profetas e as pessoas que ouviram os profetas, esses se salvaram, mesmo Jesus ainda não tendo vindo. Eles se salvaram. Amém? Pois bem, vamos lá. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Amém? Maria era camponesa, né, irmãos? E provavelmente José também era camponês, né? Entendeu? Não tinha ainda tido a oportunidade de ouvir palavras tão sábias, né? Como as palavras do Simeão, né? Mas
Quando Maria ouve, ela se admira, ela fica admirada, né? Fica admirada. Há palavras que nos traz alegria, né? Que é necessário ouvirmos, e há palavra que nos traz tristeza, que também é necessário ouvirmos, né? Vamos lá? Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser salvo de contradição. Entendeu? Então, veja só. As primeiras palavras que Simeão diz a Maria quando abençoa o menino e ela fica admirada, claro que ela ficou feliz. Mas quando ele diz no versículo 34, né, o destino que Jesus teria, então eu tenho certeza que Maria, né, deve ter se preocupado, entendeu? E também não entendeu muito bem o que, né, Simeão quis dizer. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que Jesus sofreria um calvário de 28 horas, de 18 horas, e que morreria na cruz, né, derramaria o seu sangue para salvar a humanidade. Amém? Era isso que ele queria dizer, né? Então, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, né? Então, irmãos, a circuncisão e a apresentação de Jesus Cristo, ele nos leva a crer que é necessário que nós tenhamos cuidado em relação às interpretações bíblicas que nós ouvimos por aí, né, irmãos? A criança nasce, você pega, aí leva para a denominação batiza, ainda cobra para batizar, ainda cobra para batizar, porque eu tenho certeza que Deus não aprova esse tipo de coisa, você está entendendo? Eu já tenho os dias, minhas ofertas, para que cobrar batismo, cobrar casamento, cobrar isso, cobrar aquilo, cobra tudo no Brasil, se cobra tudo, no mundo se cobra tudo, você entendeu? As pessoas só pensam mais em dinheiro do que nos bens materiais, né? Só pensam mais em dinheiro e bens materiais do que nas coisas celestiais. Então, é hora de nós fazermos uma introspectiva, de nós saber o que está errado e tirar, né, para acertarmos diante de Deus. Eu sei que não é fácil renunciar ao pecado, principalmente pessoas assim como eu, que bebi, que fumei, que fui farrista. Eu sei que não é fácil, irmão. Eu sei que não é. Eu sofri muito, né, um processo muito árduo para me chegar até onde eu estou, né, hoje, né? Eu não estou falando de pastor, não, entendeu? Eu sou apenas um servo de Deus, né? Pastor é apenas uma nomenclatura, né? E você está em condição de coordenador, de coordenar aquelas pessoas que quiserem vir à igreja e fazer parte dela. Então, você tem a obrigação de orar por elas, de coordenar, de orientar, de curar as feridas, né? As mágoas, as manchas pretas que estão no coração ainda, né? Lançar isso fora através da pregação da palavra de Deus. Essa é a nossa obrigação no aconselhamento, caso venha precisar. Você entendeu? Agora, depois que sai, que vai lá para fora, aí nós não podemos, meus amados irmãos, controlar a vida de ninguém, porque igreja não é uma agência de detetives, né? Igreja é um hospital espiritual, onde cuida das pessoas, né? Cuida das pessoas. Só que os homens têm deturpado demais a palavra de Deus, né? Têm deturpado demais, né? Gananciosos, muito gananciosos, né? Nós sabemos que a obra que o Senhor Jesus fez junto com os apóstolos, eles viviam só de pão e água. Era o que eles comiam, era o que eles ganhavam. O que davam a eles só dava para eles comer e para eles beber. E Jesus não se preocupava. Você estava em casa hoje para dormir no colchão de mola ensacado, com o ar-condicionado ligado, ou você estava dormindo embaixo de um pé de árvore. Você entendeu? A Bíblia diz que o Filho de Deus não tem onde repousar a cabeça, né?
Os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde ela pousar a cabeça. Ele está dizendo o seguinte, que a obra do Senhor tinha que ser contínua até chegar a hora dele morrer na cruz por nós e subir assento aos céus. Amém, meus amados irmãos? Então, espero que esta palavra tenha edificado os irmãos, que os irmãos possam ser ricamente abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.